Agradeço muito a Vossa Excelência, senador Hélio José, pela cortesia, porque, na verdade, eu tenho que viajar agora. Se eu não falar agora, não vou conseguir. E eu vou tentar fazer um pronunciamento muito rápido aqui. Eu tenho acompanhado essa campanha de ódio que estão fazendo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tentam, e a cobertura jornalística, é declará-lo como culpado e estão agora atrás do crime. E eu tenho visto a forma como o presidente Lula tem se esforçado para se defender nesse processo todo, mas o que me impressiona, eu tenho falado muito aqui, é sobre a seletividade na cobertura da imprensa e também da Justiça. O tratamento como o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça têm dado a casos diferentes. Eu fico imaginando se fosse o presidente Lula, nesse caso do Fernando Henrique Cardoso, e eu não quero falar de questões pessoais, da ex-amante de Fernando Henrique Cardoso, aqui não se trata de questões pessoais, eu não quero entrar na vida privada do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas eu fico pensando, imagina se fosse o presidente Lula, que uma empresa que tem negócios com o governo federal pagasse, através de um contrato fictício, salários para ex-amante. Imagina se fosse o presidente Lula, o escândalo que ia ser. E aqui eu quero chamar a atenção das autoridades, juiz Sérgio Moro, procurador-geral, doutor Rodrigo Janot, tem que investigar isso, porque nós estamos falando de uma empresa, a Brasif, que tinha monopólios de free shop em vários aeroportos brasileiros, que tiveram as renovações dos seus contratos sem licitação, feito pelo governo federal, era a Infraero. Então, você tem uma ponta, uma empresa sendo favorecida, e na outra ponta, o quê? Transferência de recursos para ex-amante do presidente Fernando Henrique Cardoso. O que a gente quer só que seja justiça para todos no Brasil. Nós não aguentamos e não aceitamos essa seletividade. Isso tem que ser investigado. Mas não. Quando é Fernando Henrique Cardoso, ninguém trata do assunto. Pouca gente sabe, mas de um sócio, Jovelino Mineiro, a fazenda de Buritis, de Fernando Henrique Cardoso, que é desse Jovelino Mineiro com seus filhos. A empresa, Camargo Correia, fez uma estrada até a porta da fazenda. Mais grave, se fala em ocultação de patrimônio, tem que se discutir o apartamento em Paris, na Avenida Foch, que todos dizem que era do Fernando Henrique Cardoso e do Sérgio Mota, mas também está no nome desse sujeito chamado Jovelino Mineiro. Tem mais, a compra do apartamento Fernando Henrique Cardoso em São Paulo, do ex-banqueiro Edmund Safdie. Esse caso, sim, que foi sócio do ex-genro do Fernando Henrique Cardoso, Davi Zilberstein. Eu estou falando tudo isso, senador Hélio José, porque chega, tem que investigar todo mundo. Eu não consigo entender como é que o senador Aécio Neves já foi falado por 3 delatores, denunciaram o senador Aécio Neves na questão da Lava Jato. E o Ministério Público? Por que não abre investigação? Qual é a diferença? Não se investiga tucano no Brasil? É isso que nós queremos cobrar. Nós vamos reagir com muita... Esse não é um momento de covardia, senador Hélio José. Nós todos sentimos. Quando atacam o nosso presidente Lula, estão atacando cada um de nós, nesse país. E nós vamos agir, nesse momento, com muita firmeza, cobrando isenção das instituições, da imprensa que tem que divulgar do mesmo jeito. Essa história do delator que falou do Aécio saiu em tirinhas dos jornais. Pequenas matérias. Não deram o espaço devido. Foi candidato a presidente da República. Então, chega. Nós vamos para as ruas defender o presidente Lula. Mas nós queremos também, e vamos cobrar com força, uma atuação isenta do Ministério Público, do Poder Judiciário e dessa imprensa, que é uma mídia que parece que tomou um partido. E eu falo e concluo minha fala
aqui, dizendo que nós temos muito orgulho de termos dado autonomia ao Ministério Público, de termos estruturado a Polícia Federal. Você sabe que em São Paulo, no estado de São Paulo, que a gente tem observado esses escândalos, a quadrilha da merenda escolar, que roubou dinheiro de crianças. Em São Paulo, não há investigação. Os tucanos barram CPI em São Paulo há mais de 20 anos. Eles não deixam ter CPI em São Paulo, mas, na verdade, não é só em São Paulo. Eu sempre cito esses números, porque são números vergonhosos. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos apenas 48 operações da Polícia Federal em 8 anos. 6 operações por ano. A média nos governos Lula e Dilma foram para 250 operações. Eles tinham um engavetador-geral da República, Geraldo Brindeiro, que todo mundo se lembra. O Geraldo Brindeiro, na eleição interna dos procuradores, ficou em 7º lugar. Mesmo assim, não entrou nem na lista tríplice. Fernando Henrique nomeou ele, porque eles não deixavam ter investigação. E foi o presidente Lula que passou a nomear sempre o mais votado, que deu autonomia plena ao Ministério Público para investigar nesse país. Eu estou falando tudo isso, senador Hélio José, porque tem hora que está por aqui, engasgado, com esse jogo cínico, com essa perseguição ao ex-presidente da República como Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não vamos nos calar. Exigimos de todos que façam a apuração desse episódio do Fernando Henrique Cardoso. Não queremos saber de sua vida privada, mas juiz Sérgio Moro, procurador Rodrigo Janot, tem que investigar isso aqui. A Brasif foi beneficiada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Houve, de fato, renovação de concessão sem licitação. Houve transferência, porque começou a transferência em dezembro de 2002, quando Fernando Henrique ainda era presidente. Houve transferência de fato de recursos dessa empresa para ex-amante do presidente Fernando Henrique Cardoso. É isso que o Brasil quer saber. E nós vamos cobrar, até o último instante, isenção da imprensa, do Ministério Público, do Poder Judiciário, porque investigação nesse Brasil tem que ser para todos. Tem que se investigar tucano também aqui no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.